O técnico Roger Machado concedeu uma importante entrevista para a Rádio Inferno, que foi ao ar nesta quarta-feira. E nessa entrevista, Roger abriu o jogo sobre o que pretende para o Internacional no setor do meio-campo no restante da temporada. Ele abriu o jogo sobre quem está vencendo a disputa entre Thiago Maia e Ronaldo pela titularidade na primeira função do meio. Falou a respeito de Alan Rodrigues, jogador que pode chegar no Internacional ainda nesta semana, e abriu o jogo sobre o porquê Ricardo Matias não é titular. A gente fala sobre isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos repercutir a entrevista concedida por Roger Machado para a Nani Quemelo, repórter da Rádio Inferno, que foi até o CT Parque Gigante e conversou com o treinador colorado. Essa conversa ela foi ao ar na Rádio Inferno na tarde desta quarta-feira. E Roger trouxe informações preciosas a respeito do que ele está pensando sobre o time do Internacional. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito. O link vai estar fixado aqui nos comentários e você faz uma consulta em cima do teu carro, moto ou caminhão, tá? Roger Machado conversou com a Nani Quemelo, da Rádio Inferno, na tarde desta quarta-feira. Esta entrevista foi veiculada. E é uma entrevista importante porque ela vem depois de uma sequência de entrevistas dada pelo Roger, mas depois do retorno do futebol. Ela acontece depois, por exemplo, da vitória do Inter sobre a equipe do Vitória da Bahia no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. E algumas respostas que a gente estava precisando foram dadas pelo técnico Roger Machado. E uma delas é em relação à grande pergunta do momento: quem será o titular? Thiago Maia ou Ronaldo? O Thiago Maia jogou contra o Vitória também pelo fato de Ronaldo estar suspenso. E agora Ronaldo volta a estar à disposição. Mas Roger admitiu e confirmou que a posição tem um dono. E quem é? Vamos ouvir o próprio técnico Roger Machado, ou o que ele disse. O Thiago saiu na frente nessa disputa. Mesmo que eu entenda que que o Ronaldo tenha feito bons jogos e que ele se assemelha mais ao Fernando, uma mudança sensível que foi feita ao colocar o Thiago, colocar ele um pouco mais lado a lado com o Bruno Henrique, do que por vezes como o Fernando ficava mais recuado. Mas não é uma questão definitiva. O Thiago fez este primeiro momento pela ausência do Ronaldo, mas o sincronismo das peças funcionou bem. Talvez seja isso que eu vá dar preferência neste momento. Thiago Maia é o titular da camisa 5 do Internacional, por este movimento que o Roger disse. Ele alinhou o Thiago Maia e Bruno Henrique. Antes jogava Fernando e Bruno Henrique. Agora joga Thiago Maia e Bruno Henrique. O Bruno Henrique dá um pouco mais de suporte pro Aguirre do lado direito, o Thiago Maia vai dar um pouco mais de suporte pro Bernabei do lado esquerdo, e o Roger entende que este sincronismo funcionou melhor, e por isso o Thiago Maia está neste momento consolidado como o titular da primeira função de volantes do Internacional. Na sequência, o Roger falou sobre reforços. E ele explicou que sim, espera um reforço para o setor do meio-campo, e a gente sabe que o Inter está trabalhando nessa contratação, que é a do Alan Rodrigues. E ele disse que espera entre 2 a 3 semanas da chegada do jogador aqui para que ele esteja plenamente ambientado. E aí a Nani interpelou ele dizendo: olha, então para a Copa do Brasil contra o Fluminense não vai dar. E ele não disse isso, até porque por uma necessidade a gente antecipa as coisas. Estou falando em um plano ideal. Então o Roger, ele espera este reforço sim, se ele vier nesta semana como se projeta, espera este reforço para o jogo contra o Fluminense, que é daqui a 2 semanas pela Copa do Brasil. Mas sabe que o tempo está ficando apertado e quanto mais tempo demora para este reforço chegar, mais difícil vai ser a adaptação dele ao time do Internacional, ao modelo de jogo, e o Roger espera essa adaptação o mais rápido possível. E a Nani perguntou ao Roger Machado sobre Alan Rodrigues, diretamente, e o Roger disse o seguinte:
Não tenho condição de falar sobre algo que não aconteceu ainda. O Alan não é desse momento que se fala nele. Já é um jogador que há muito tempo é analisado, que a gente discute. Não só o Alan, como outros tantos jogadores que o clube prospecta e que a gente está analisando. Seja para 8, para 5, para ponta. Às vezes o que é ventilado são os inúmeros atletas que a gente analisa toda semana. Não falo sendo decisivo porque de fato ainda não tem nada. Quando tiver, eu falo. O Roger, obviamente, sendo muito cauteloso em relação ao Alan Rodrigues, mas no começo ele até fala, quando tiver alguma coisa, aí eu posso falar. Porque todo mundo vive a expectativa de que o Inter possa anunciar este jogador ainda nesta semana, o Alan Rodrigues, meia uruguaio de 25 anos de idade. E uma outra resposta que eu achei bastante interessante foi quando ele foi perguntado sobre o Ricardo Matias, que é uma pergunta que muita gente faz sobre o porquê que o Ricardo Matias não é titular e não está acima na hierarquia do Borré e do Ener Valencia. E o Roger disse o seguinte: ele precisa alcançar esta regularidade. É um jovem que está buscando o seu melhor nível de treinabilidade. Como todo jovem, oscila nos jogos e nos treinos. O que dá confiança para o treinador é a regularidade. A opção também parte da estratégia da partida. O Ricardo entrou muito bem nos jogos que teve, mas não posso descartar o protagonismo de jogadores com mais peso, porque eles dão a tranquilidade para o jogador jovem atuar. Se você colocar a responsabilidade nos jovens para eles decidirem, você pode interromper o desenvolvimento dele. Então o Roger diz o seguinte: o Ricardo Matias hoje ele está atrás do Borré e do Valencia. Em alguns momentos, por característica de jogo, ele pode ganhar mais oportunidades, pode aparecer inclusive na frente, mas ele precisa ser mais regular nos treinos, ter um nível de oscilação menor. E a ordem da responsabilidade é para os cascudos, não é para os garotos. É para o Ricardo Matias até ter uma tranquilidade maior, para que quando ele entra ele possa render, tendo a casca dos jogadores mais experientes para suportar isso. Respostas importantes dadas pelo técnico Roger Machado em uma ótima entrevista que foi veiculada lá na Rádio Inferno. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!